nossas mentes, no poder na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. O título da palavra hoje é tirar os olhos da nossa força humana. Eu vou hoje te destacar um ataque do inferno, de Satanás, em como ele aborta muitos milagres da gente. Se ele não consegue abortar milagre, por a gente ser sincero, ele consegue atrasar o milagre. E isso, quando a gente de uma maneira ou outra ofende Deus sem perceber. Nós vamos ver realmente por que Deus rejeitou Saul. Saul é um personagem, já falei, lindo na Bíblia. Lindo como foi seu começo e até com a sua queda aprendemos muito. Em 1 Samuel 15, versículos 10 e 11, Deus rejeita Saul e parece que Deus é muito duro. Porque aparentemente Saul só não fez uma vez o que Deus pediu. Tudo bem que foi grave aquilo. Mas alguém diria, mas só uma vez assim Deus já rejeitou, como é que pode? Vamos destrinchar isso, entender melhor a mente do Senhor, aquilo que Deus vê que nós não vemos. 1 Samuel 15, 10 e 11, então veio a palavra do Senhor ao profeta Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então ele fez duas coisas, não é só não fazer o que eu mandei fazer. Deixou de me seguir. E é onde a coisa pega. Samuel se entristeceu muito. Para quem não lembra desse enredo, Deus chega para... Quando Deus tira o povo do Egito, na época de Moisés, Amaleque, sabendo que Deus fez tudo o que fez no Egito, todo mundo sabia. E está vendo a mão de Deus abrindo o mar vermelho para Moisés, tudo. E mesmo assim se atreve a ir lá com seu exército para aprisionar todo o povo de Israel de uma vez, tornar eles seus escravos. Aquela ofensa aos olhos de Deus foi tão grande, então Deus fala para Moisés, pega Josué. Não havia nenhuma estrutura militar no meio dos judeus, acabaram de sair do Egito. Não havia nenhuma experiência com guerra, nem armamento sofisticado. Mas foram pela fé, pelo poder de Deus e ganharam desse Amaleque. Então Deus fala lá em Êxodo 17. Ele diz, olha, escreve para a memória, eu sou Deus. Eu vou apagar esses gigantes da terra, que são crias diretas dos demônios. Amaleque. Agora, em 1 Samuel 15, Deus chega para Saul, o primeiro ungido da Bíblia para destruir gigantes, sem medo nenhum deles é Saul. O cara virou um leão. E aí Deus fala para ele, executa, cumpre minha palavra. Prova que eu digo e faço. Você vai lá e me apaga esses crias dos demônios, mas você vai na cidade deles. É uma façanha muito maior. Porque já confrontar eles em pleno campo, no deserto, já é uma desgraça. Nenhum exército tinha coragem de mexer com os amalequitas, ninguém. Muito mais Saul ir na cidade deles, no país deles. Tem que ter muita força de Deus nos ombros. Ele vai lá, mas ele não mata todos esses crias dos demônios. Ele poupa algo, poupa o rei e poupa os animais, que são um fermento de cruza de demônios também. Então ele volta, já não fez como Deus pediu. Mas aí Deus fala, ele deixou de me seguir. No versículo 13, aos olhos de todos, quando eles veem que Saul foi lá, derrubou, destronou a cidade mesmo, aos olhos de todos ele serviu a Deus. E aos próprios olhos de Saul, ele acha que ele fez bonitinho. No 13, veio pois o profeta Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Na cabeça de Saul, ele fez tudo certinho. Quando ele não fez. E aí se revolta muito com ele o profeta Samuel, porque ele está vendo que o Saul não matou o rei dos inimigos, enquanto você não, enfim... Os gados dos demônios estão tudo lá no pátio, no meio de Israel, já tinham entrado na nação, fermentado com sujeira a nação. No 15, nós temos que voltar agora para as origens. No capítulo 15, versículo 17, 1 Samuel 15, 17. Prosseguiu Samuel. Porventura,
Samuel dizendo para Saul: sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Então Samuel chama Saul de volta para lembrar ele das origens. E nas origens ele diz para ele assim: você lembra quando você nem acreditava que você teria um chamado? Isso acontece com muitos de nós, na verdade com todos. Quando a gente vem se converter, nenhum de nós chega para se converter de verdade. Em João capítulo 15 em diante e 16, fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, justiça e do juízo. Vou repetir. O Espírito Santo nos convence de justiça, do que Deus fez por nós na cruz. Juízo, eu estava indo para o inferno sem o Senhor Jesus. E do pecado. Existe pecado, eu estou enlameado nele. Não tem uma parte nisso que fala que Deus te convence ali para você se converter, de que o Espírito Santo te convence que Deus tem que te dar carro novo, dinheiro, poder, milagres, unção. Não tem. A conversão, ela só envolve a gente se arrepender, bater no peito e falar: o que eu fiz? Eu estou indo ao inferno. Aí a gente se converte. Você não vê uma pessoa se converter hoje dizendo: Deus me deve poder, me deve um carro novo, viu? Só se for numa igreja que é boca de demônios aí. Porque salvação verdadeira não é essa. Então, nós todos, quando chegamos para Deus, chegamos desarmados. Eu estava indo para o inferno, eu acabei de me converter, eu recebi vida. Nós nem sabemos ainda o que Deus tem para a gente, mas a gente já está pregando o Evangelho. Já está vindo para os cultos, não quer mais sair da igreja. Aqui ele fala para ele: quando você era pequeno aos teus próprios olhos, não foi lá Deus que te deu um chamado? Diga comigo: tenho um chamado hoje. Diga isso: no início eu não tinha. Então, no versículo 21, vamos voltar agora. Por que Samuel fala para Saul que ele era pequeno aos seus próprios olhos? Saul, você não se considerava digno do chamado que você tem hoje. Em 1 Samuel 9, 21, quando pela primeira vez Saul se encontra com o profeta Samuel diz para ele: você vai ser o rei. Olha o que ele responde. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita? Benjamita é cidade, é a menor tribo de Israel, a mais fraca e a que mais problema deu em toda a história. Então ela é considerada, dali não pode vir coisa boa mesmo. Inclusive tem um episódio na história de uma cidade inteira cometeu a atrocidade com uma concubina de um levita que de assombrar a mente humana. Não dá para acreditar se você não ler na Bíblia. Isso aconteceu lá. Então a pessoa que falava sobre Benjamim já está dizendo: eu já venho de um lugar que não é fácil. E de uma cidade pequena, os benjamitas eram pequenos. Porventura não sou benjamita? Da menor das tribos de Israel? Porventura a minha família não é a menor de todas as famílias das tribos de Benjamim? Então já os benjamitas já é o menor. E dentro dela, a menor tribo delas, a família é a minha. Por que, pois, me falas são tais palavras? Então, no dia do chamado, Saul está dizendo: eu sou muito pequeno para isso. E isso, do que nós estamos tratando aqui? Estamos tratando da minha, da tua fé. Porque Satanás gera algo que nós vamos descobrir agora, que faz a nossa fé ficar turva, faz a nossa fé passar a ofender a Deus, e faz Deus ter que alongar um processo até que a gente caia em si. Porque depois que Satanás deturpa a nossa fé, se Deus nos atender em seguida, nós estamos perdidos. Aí, se a gente receber, sem Deus nos mostrar, vai virar o cão. 1 Samuel capítulo 10. Vamos ler do 21 ao 23. Nós vamos ver algo a mais aqui. Agora é a hora que Samuel chama toda a nação para ungir Saul a rei. Em 1 Samuel 10, 21, tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias,
Foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Então, o profeta Samuel está dizendo, de todo o Benjamim, esse é o escolhido, Saul. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Deus, ele está aqui. O Senhor entregou ele. Respondeu o Senhor, está escondido entre as bagagens. Quando você se considerava pequeno aos teus próprios olhos, está vendo porque Saul está dizendo, Samuel está dizendo isso para ele? Quando a gente se converte, nós estamos iguais a Saul. Se a gente primeira vez que recebe uma promessa, eu acabei de me converter, eu estava indo para o inferno. E Deus ainda fala que vai me dar isso e aquilo. É muito! Mas no campo da fé, logo já não está valendo nada. No campo da fé, logo já... até agora não vi nada. E aí Deus tem que chamar para o início e falar, mas no início você não era assim. Quando eu te dava uma promessa, você não falava assim. E agora que estamos falando de coisas maiores e você está com questionamento... 23, correram, tomaram dali, ungiram ele. Queridos, como foi o primeiro episódio para Deus levantar Saul? Não foi com as forças humanas dele. Satanás vai querer transferir tua fé para tua força humana. E com isso Deus vai se ofender com você. Em 1 Samuel 11, 6 e 7, agora é a hora de Deus levantar Saul. Tem uma ameaça iminente na nação. Saul precisa ser levantado com poder. E aqui você não encontra uma vírgula em que Saul tenha gerado o seu milagre. Vamos ver isso juntos? 1 Samuel 11, 6 e 7. E o Espírito de Deus se apossou de Saul. Quando ouviu estas palavras, acendeu-se. Então ele ouviu que o inimigo está na porta, ouviu um monte de besteira. O Espírito de Deus se apoderou dele. Então a primeira ascensão de Saul não veio das forças humanas dele. Assim como o milagre que Deus vai fazer na minha vida, na tua, não depende da tua força humana. A primeira flechada que eu e você demos no reino de Deus foi pelo Espírito de Deus. Para a gente se converter foi porque o Espírito de Deus estava lá. Para a gente receber uma promessa de Deus porque o Espírito Santo estava lá. E hoje Satanás vai querer que você transfira a tua fé para as tuas forças, para ofender a Deus. Então aqui o Espírito Santo se apossou de Saul. E aí no 7, Saul tomou uma junta de bois e mandou que todo o Israel siga ele, e a turma foi atrás. Então a primeira ascensão de Saul não dependeu da sua força humana. Todos os milagres, pequenos e grandes, que Deus fez na tua vida até aqui, todos os degraus que você subiu de crescimento no Evangelho, foram obra exclusiva do amado Espírito Santo. Tudo que Deus te prometeu não veio da tua cabeça. Tudo que você andou orando, pedindo, não veio da tua cabeça. Não, mas eu pedi para Deus R$1.000 porque a conta está atrasada. Mas quem te instigou a pedir foi o Espírito Santo. Tudo na tua vida é o Espírito Santo. E se você agora começa a querer questionar se esse milagre Deus vai fazer mesmo, porque olha, estou olhando à minha volta, não estou vendo. Você vai ofender a Deus e vai se ofender junto. Vamos voltar no capítulo 15, quando vai lá Saul, e ele mata lá os amalequitas, ele destrói a cidade deles. E no retorno é que Deus fala para o profeta Samuel, ele não me segue mais. No versículo 12, vamos ver o que aconteceu. 1 Samuel 15, 12. No 13 foi quando Deus falou, ele não me segue mais. Vamos ver o que aconteceu no 12. Agora que Saul conseguiu invadir a cidade e matar os gigantes, uma façanha que o Oriente Médio inteiro está de boquiaberto, ninguém conseguiu fazer até então. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se àquele. Falaram para Samuel. Já chegou Saul ao Carmelo, vírgula. E agora entre as duas vírgulas temos uma frase. Não está no telão, vamos ler. E eis que levantou para si um monumento. E agora voltou para Gilgal. Vocês entenderam? Saul foi,
arrebentou os gigantes, pegou o gigante grande aí, guardou, vamos fazer uma aliança mais tarde. Pegou os animais que não era para pegar. Mas espera, saindo ali, todo mundo viu o que eu fiz? Faz um monumento para mim. Ele esperou o tempo de fazer um monumento para ele. Está lá. E nem o profeta Samuel sabia disso. Deus fez que alguém contasse para ele saber que Deus não erra. Quando Deus rejeita alguém, Deus não erra. Quando ele fala para Samuel, ele não me segue mais. Naquela hora que Saul levantou o monumento para ele próprio, ele estava dizendo, eu quero que as gerações se lembrem do que eu fiz aqui. E eu quero que esta geração saiba que eu fiz isso aqui. Com o meu braço, com minha força humana. Satanás, toda vez que você conseguir fazer algo, ele vai querer te aplaudir. Parabéns, você conseguiu. E você não vai entender por quê. Olha, você profetizou, mas arrebentou, hein? Foi em cheio. Você orou, nossa, olha, até o céu se abriu, todo mundo. E você não entende para que, da onde vem essa informação. Ah, você pregou, olha, foi demais, hein? Uma coisa é a gente brincar com isso. Ah, olha, foi, elogia aí. Outra coisa é o que está acontecendo dentro da gente. Porque Satanás sabe que se levanta em você, dentro de você um monumento. Logo, logo você vai começar a achar daqui por diante que tudo que Deus vai fazer depende de você. Quando o milagre não depende das suas forças físicas. E nesta hora Deus falou, Samuel, não tem mais jeito para ele. Eu já perdi ele. Porque o monumento já estava lá. Toma cuidado, povo do Senhor. Toma cuidado. Isso é muito sério. Quando nós começamos a questionar se Deus vai fazer um milagre ou se não pode fazê-lo, nós já estamos começando a imaginar que o milagre está dependendo da gente. Nós já estamos começando a achar que somos muito grandes. E eu tenho que te dizer, desce logo os degraus, antes que seja tarde para a tua alma. Vamos entender isso melhor vendo mais personagens. Mas ainda não terminou. De repente, Deus então, Deus resgata seus servos. Deus não joga a gente fora na primeira. Ele tem muitas tentativas para nos resgatar. E aí então Deus viu que Saul está caído, o Espírito Santo saiu de Saul, porque o monumento já está lá. E uma entidade está em Saul, então Saul não tem mais a força do Espírito Santo. E aí Deus permitiu um só gigante. Você não fez monumento? Para o mundo ver o que você fez com as cidades dos gigantes. Tá bom, vou te mandar um só. E aquele gigante chamado Golias, manda-me um homem. O recado é para Saul. Então, o gigante Golias era o confronto de Saul com ele mesmo. Ele se autoconfrontando. Ué, com minhas forças matei os gigantes, fiz monumento para mim, por que eu não desço matar esse aqui? E isso ficou 40 dias, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. O que Deus estava querendo dizer para Saul naquela hora? Ainda tem resgate para a tua vida. Reconheça quem é que mata gigante na tua vida. Quebra aquele monumento, remove ele daí. Volta a dobrar o joelho. Quem diz um glória a Deus bem forte? Deus estava dizendo para Saul, reconheça que eu sou teu poder. Eu que faço. E Saul, em 40 dias, de manhã e de tarde, 2 vezes ao dia, ele vendou o confronto. O Espírito de Deus devia estar ali, dizendo, Saul, volta para as tuas bases. E a mesma coisa Deus faz com a gente. Quando você começa a parar de crer, eu creio nisso, mas não creio mais que aquilo Deus pode me dar. O Espírito Santo começa a te confrontar. Volte para as tuas origens. Quando você se converteu, se Deus falasse para você que você vai orar, tirar o prédio daqui, pôr ele lá embaixo, você acreditava. Volte para as tuas raízes. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? E ele piora. Por que ele piora? Porque agora chega para ele Davi, no dia 41. Davi diz, eu vou resolver a questão. Era a última chance de Saul. Quando Davi chega, ele diz assim para Saul,
o Senhor dos Exércitos vai me dar esse cara. Vamos dizer isso juntos? O Senhor Jesus é que vai derrubar todos os gigantes da minha vida. Era o último grito do Espírito Santo para Saul, porque Davi era cheio do Espírito Santo e estava sendo movido pelo Espírito Santo. E quando Davi disse para ele, é Deus que vai me dar ele, o que o Espírito Santo estava dizendo para ele? A última chance, Saul. Se Saul naquela hora cai em pranto, segura Davi, volta para tua casa, já entendeu o recado do Senhor. Se ele dobra o joelho ali, não importa os dias que ele ficar de joelho dobrado orando, Deus ia segurar aquele meia boca daquele dragão de Golias, que demônios só servem para atender o que Deus manda, mais nada na tua vida. Se ele dobra o joelho e fala, Senhor, que loucura eu fiz com a minha vida, me devolve o Espírito. O que você acha que Deus teria feito? Precisaria Davi matar Golias? Não. Ele estaria saído do buraco, porque Saul já vivia no buraco, já estava debaixo de opressão demoníaca, já estava sem o Espírito Santo, já estava sem nenhuma consideração dos seus líderes primários, porque sabiam o que estava acontecendo com ele. Já tinha perdido o respeito da própria filha Mical. A lista é longa, mas ele mesmo assim, sabe o que ele responde para Davi? Você não poderá ir lutar com ele, porque ele é gladiador de centenas de anos de experiência. Quando alguns de nós resolvemos ser cegos, o sangue de Jesus tem poder. Olha o que ele diz para Davi. Ele puxa de novo para ele. E naquela hora que Davi sai da frente dele, e ele ainda diz, deixa eu te dar minha armadura. Olha a loucura. Deixa eu te dar minha armadura. E o Espírito Santo move Davi para dizer para ele, devolve a armadura para ele. Fala para ele que não precisamos disso. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? Deus hoje está me falando a mim, a você, não aborte teu milagre. Não aborte tua colheita. Não atrase 20 anos o milagre que vai acontecer amanhã de manhã. Com certas palavras, com poucas palavras. Não atrase teu milagre. Muitos pensamentos que vêm na tua mente não são teus. Muitas frases que soltam na ponta dos teus lábios não vêm de você. São entidades que andam ofendendo a Deus com monumentos. Deus está te dizendo hoje em que eu tive que te consultar em toda a tua vida para te trazer em vida até aqui? Em nada. Quando Deus te acordou para tomar um conselho com você, para saber o que fazer com você? Estamos vivos até aqui. Pastor, por que você com tanto confronto dos demônios, de finanças, de não sei o quê, até despejo lá no Alphaville, na igreja, que não sei o que, você está sempre de boa? Porque desde quando dependeu das minhas forças para essa igreja estar aberta? Quem vai aplaudir a Deus aqui? Satanás não vai bagunçar com a minha mente. Pastor, você está lá com o negócio que estão te pedindo não sei quantos milhões aí, você fala nas redes sociais, não me dá dinheiro, não preciso, Deus cuida de mim. Eu não menti. Minha vida é sobrenatural. Quando foi que Deus me perguntou uma coisa para saber o que fazer comigo? Estou vivo até agora, meu Deus do céu. Sem auxílio de mãos humanas, nem apelo financeiro eu faço aqui. Porque eu não vou confundir as coisas. Eu vou continuar como Davi. Quem derruba gigante é Deus. Eu sou apenas um instrumento de última hora. Eu pego a colheita. Aplaude a Deus, aplaude. Eu pego a colheita. Isso, a história de Saul me leva a duas considerações, porque Saul perseguiu muito a Davi. Número 1. Duas considerações. Letra A, parte A. Se Saul empenhasse o mesmo esforço que ele empenhou para perseguir Davi, se ele empenhasse esse esforço em orar, seu fim não teria sido essa desgraça que foi. Muitos desses que perderam a fé estão falando mal da gente, estão falando mal de você. Não sei em que reunião, em que roda de ungidos do Senhor, estão falando de você. Estão iguais a Saul. Deus veria para eles e diria, se vocês o tempo que levaram perseguindo ela, empenhassem esse mesmo tempo orando, eu já teria mudado suas vidas. Mas pessoas que perderam o fio da fé, então como Saul, parece que ele fez tudo certinho, ele também acha que fez tudo certinho. Mas Deus está dizendo, você já perdeu a fé, o monumento já está aí. E glória a Deus que você não caiu nessa.
Não temos tempo para falar da vida de ninguém. Tenho tempo para orar. Número 2, que é o óbvio que já mencionamos. Se Saul lembrasse, retomasse diante de Deus, que é Deus o soberano na vida dele, naquele confronto último, ele não teria tido o fim amargo que teve. Por que eu estou te repetindo essa parte B? Porque às vezes eu e você estamos enfrentando o cão. Talvez um de nós aqui levante e diga, eu estou enfrentando o inferno hoje. Deve ser alguma situação que Deus está tendo que tirar um monumento da gente, para nos lembrar, volte para as tuas origens. E não para você dizer, mas eu ando com Deus, mas minha vida desgraçou. Desgraçar-se é um verbo que não se usa no Evangelho, porque desgraçar é ser destituído da graça. E a única coisa que te mantém aqui é a graça que está sobre você. A tua vida nunca desgraçou. Você está com alguns problemas, com um gigante gritando, porque Deus está te levando a um confronto interior. E Deus está querendo te chocar, te dizer, está muito grande a afronta, não está. E por que ela é grande? É porque o Senhor faz. Agora estamos falando o mesmo idioma. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Dá um glória a Deus bem forte. Por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Aquela primeira geração. Eles transferiam toda a glória de Deus, que Deus fez pela força física deles. É o golpe manjado. O desgraçado do diabo, ele não cria, não inova, ele só repete. Em Números 13, 31 a 33, quando Deus está lá, Moisés, esperando, e ele fala, vão lá espias, vejam tudo, venham contar. Eles vêm contar, olha o que eles dizem. Números 13, 31 a 33, porém, eles estão dizendo que a terra é linda, tudo que tem lá é maravilhoso. Porém, os homens que com ele tinham subido, lá os espias, disseram, não poderemos subir contra aquele povo. Por quê? O que diz aí no telão, na tua Bíblia? Olha, para tirar eles do Egito, Deus não fez uma pergunta para eles, não pediu um conselho para eles, não pediu uma ação deles sequer para libertar eles do Egito. Fez todo o trabalho. Para abrir o Mar Vermelho, idem. Para pôr o maná lá todo dia, idem. Para derrubar demônios, idem. Usou eles lá em Êxodo 17 para arrebentar com Amaleque, como já falamos. Quando não tinham estrutura nenhuma, pelo poder de Deus, idem. E agora que chega na Terra Prometida, no confronto não vai dar não. Está na cara que não dá. Está vendo? Mesmo problema de Saul. Coisa sorrateira. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra, dizendo, última parte B, todo o povo que vimos nela são de grande estatura. 33. Também ali vimos gigantes. Olha, gigantes que eles já tinham derrubado no início. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles também nos viam assim. Transferiam ao milagre da terra prometida para suas forças físicas. E aí Deus diz, então fica com esse Golias para ver se você lembra quem é que faz na tua vida. Fica aí. Até você reconhecer o meu poder exclusivo sobre a tua vida. Pois que eles não entraram. E Satanás vem aplicando o golpe na gente até hoje. Ele diz, como é que você vai fazer? E a gente ainda com cabeça de crânio, a gente fica pensando, é mesmo, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Diabo desgraçado, como se Deus dependesse de mim e de você. Milagre, milagre, não me pergunte como acontece, é Deus que faz milagre, eu não faço milagre. Mas que diabo louco é esse? É Deus que faz milagres, quer me estressar, não tenho o que pensar. Parte de orar em línguas, eu acho uma maravilha. Alguns não oram em línguas, porque a gente acha que é infrutífero. A Bíblia fala quando você ora em línguas, você ora em português, tem que orar a maior parte, pedir para Deus tudo, sejam conhecidas diante de Deus, vossas petições. Então você fala em português claro, tudo que você quer.
Tem uma parte, a menor, não a maior, onde a mente descansa. E você começa a falar, a Bíblia fala em dom de línguas, onde você vai falar uma língua que não é português. E você vai ter certeza absoluta que ou é de Deus ou é da tua cabeça. E Deus não está nem aí com o que você está achando. O importante é que você fica... E a gente não entende. Por que seria bom fazer isso quando a gente anda e ora assim? Isso é bom, porque tua mente descansa, mas você está orando. Você está falando uma língua entre você e teu Pai. Uma língua entre anjos e você. Uma língua entre o Espírito Santo e você. Uma língua que os demônios não entendem. E a hora que o Espírito Santo começa a interceder por você pela tua própria boca. Agora quem está orando é Ele. E por que Deus permite que você não entenda em português o que está pedindo? E mesmo assim usa isso para fazer um milagre. Porque mesmo pedindo em português, ao fazer um milagre, você vai dizer, eu não sabia que ia ser assim. Deus vai dizer, mas é lógico que você não sabia. Quem faz milagres sou eu. Quem vai aplaudir Ele e dar glória a Deus bem forte? Eles não entraram porque transferiram o milagre para suas próprias forças físicas. Quando no capítulo 14, versículo 8, ainda em Números, que é o capítulo seguinte, versículo 8, vamos ver o que é que resolvia toda aquela situação? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. Todo o milagre depende de Deus estar feliz com você. E não de você ser muito forte. Quem dá glória a Deus aqui? Se Deus aprovar você, se Deus se alegrar com você, se Deus achar que está no prumo, o milagre vai vir. E Ele sabe fazer milagres. Ele sabe. Se Ele não soubesse fazer milagres, as igrejas dele não estavam cheias. Você já viu alguém falar, você comigo vai sofrer, vai ser perseguido, vai ter dificuldade, no mundo tereis aflições, e a igreja está lotada? Ele sabe, porque Ele faz milagres. A pessoa ouve isso e fala, então já que Ele não mente, vou atrás dele. Ele começa a fazer milagres. E por um novo milagre, Ele vai resgatar você. Você é o próximo, a próxima da fila de Deus. E por uma nova ação de Deus, sem você entender como, vai vir uma grande surpresa na tua vida. Outro personagem. Por que o capitão não desfrutou do milagre? Está lá, Samaria sitiada, o povo não tem mais comida. Vão atrás de Eliseu. Eliseu diz, amanhã mesmo, 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2. Eles vão atrás do profeta Eliseu, que está na cidade de Samaria, está enfrentando a mesma situação que todos. Não está comendo direito como todo mundo não está, não tem grão para ninguém. Mas está aí um homem com uma visão diferente. Então disse Eliseu, 2 Reis 7:1. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, à tarde, mais ou menos, dar-se-á comida praticamente de graça. 2. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao profeta Eliseu, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? O profeta disse, você vai ver o milagre e não vai participar. Por quê? Porque o milagre não depende de você. E como você não está crendo no milagre, porque acha que ele depende da tua força física, quando Deus fizer um milagre do jeito dele, também você não tem nada a ver com isso. Quem dá glória a Deus aqui? Quem que vai fazer um milagre da tua vida? Tem um nome, não tem? Me fala o nome de quem vai fazer um milagre na tua vida. Aplaude ele, igreja, aplaude. Pronto. Naamã é um homem que Deus amava muito. Deus tinha prestígio por esse homem. Ele era um capitão, o segundo capitão general mais temido no Oriente Médio, era sírio. E Deus amava ele. O cara era muito sério, diferente do rei dele, que era um gambá. Olha o interessante aqui. Uma menina chega e diz para Naamã, olha meu senhor, se for lá em Israel, diante do profeta, não do rei, Deus vai usar ele, vai ser curado dessa lepra que ninguém conseguiu te curar. Ele conta para o rei dele, o rei faz uma carta. E nesta carta, Naamã leva a carta para o rei de Israel. É transferido para o profeta. O profeta diz assim para ele,
Você vai no Rio Jordão, o rio mais barrento e sujo do Oriente Médio. É o Rio Jordão. A pastora Silvia estava lá, eu estou exagerando? Não. Barrento, sujo, e na época da cheia vem com toco de madeira que se pega no pé da pessoa, quebra o pé, é fatal. Então, o cara, olha o que ele diz Naamã. 2 Reis 5, 11 e 12. Naamã, porém, muito se indignou com esse recado, com essa profecia. Veja, é uma profecia que não está pedindo R$1 para ele. Totalmente diferente de todos os pajés da vida que consultaram ele. Está pedindo nada para ele. E ele diz, muito se indignou. E foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo o profeta. Pôr-se-ia de pé na minha frente, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão do profeta sobre o lugar da lepra, restauraria a lepra. Ele queria transferir um milagre para as forças humanas do profeta. Quase abortou seu milagre. Eu já vi pessoas abortarem milagre pela aparência do profeta. Chegou lá, mas esse aí... Mas o que você queria? Um gigante, musculoso, o que você queria? Paulo era baixinho, pernas tortas, olhos esbugalhados e careca. Apóstolo Paulo. Aí você chega, esse aí, você diz, vou ficar horas esperando ele terminar de pregar para ele me curar, mas esse mesmo, esse aí. Olha, ele quis transferir para as forças humanas do profeta. Quando o milagre não tinha nada a ver com a força humana do profeta, porque o profeta estava doente numa cama, precisando carregar ele para conseguir ir de um lugar a outro. 12. Não são porventura Abana e Farfar, que são rios de Damasco, melhores do que essas águas aí de Israel? Não poderia tomar banho lá? Ele quis transferir um milagre para a água terrena. E quase abortou o milagre dele. E aí falaram para ele, meu pai, água suja ou não, foi Deus que falou. O profeta apareceu, deixou de aparecer. Quem vai fazer é Deus, não é ele. Entrou, resolveu. Quem aplaude a Deus aqui? Deus está te chamando hoje para voltar para as origens. Tua fé de uma criança. Qual criança? A criança que está lá em casa, não, Senhor. Criança de casa é burra. Criança de casa é burra. Você dá para ela uma bomba, o que ela faz com a bomba? Ela vai brincar, ela vai jogar, vai sobrar alguém na sala. Dá para ela um veneno, vai pôr ele na boca, sim ou não? Não é dessa criança que o Senhor está falando. Está falando da criança novo convertido, nova convertida. Entra com uma paixão, com uma fé no Evangelho que não é normal. Prega, só não prega o Evangelho para barata, porque Deus não quer barata no céu. É essa criança que o Senhor fala que você tem que ter a fé para falar para o monte e sair daqui e para lá. Sem cálculos, sem matemática humana. Eu não vejo saída, eu estou desesperado. Essas não são palavras de quem está dependendo do poder exclusivo de Deus. Aplaude o teu Senhor, aplaude. Agora o próximo personagem já não é Naamã, é o rei de Israel. No assunto, nesse episódio. Vamos voltar a alguns versículos. 2 Reis 5, nós vamos voltar do 5 para o 8. Respondeu o rei da Síria para Naamã: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. 6. Levou também ao rei de Israel a carta, Naamã está com a carta na mão, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã para que o cures, você cure ele da lepra. 7. Tendo o rei de Israel, que era cachaceiro, nós vamos ver agora. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder para tirar a vida e dar vida? Olha aí o cara querendo me armar uma confusão. 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel era um endemoniado, mandou dizer: por que você está com saci no corpo? Manda ele para cá. A versão do rei de Israel: o que ele tinha que ter feito esse infeliz? Puxa, o que ele fez? Ele transferiu o milagre para a força física dele? Quem sou eu? Em vez de falar, não, quando é curado de lepra, já é Deus.
Então é o profeta. Eu vou te levar lá. Olha a honra que ele ia ter. Você já pensou se esse infeliz, ele pega Naamã, põe ele na sua carruagem de rei, vai lá para o rei, para o profeta. Profeta, você atende ele. Olha que lindo. Ele teria levado uma profecia. Deus ia fazer um milagre com Naamã, ia dizer, e para ti, o rei, que creste em mim, isto. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Mas esse rei era besta quadrada. Esse rei era besta quadrada, porque ele esqueceu quem é que faz milagres. E Satanás quer mexer com a nossa cabeça também. E a gente não vai emprestar o cérebro da gente para ele. Quem diz amém comigo aqui? Por isso você não vai ficar pensando muito na gravidade da situação. Porque isso vai te levantar a fazer monumentos. Deixa a situação, quer seja... Oh meu Deus, faz milagre grande, milagre pequeno. Para ele é milagre que diferença faz. Abrir o mar vermelho, abrir uma pequena lagoa, como fez com Eliseu, ele fez a mesma coisa. A mesma coisa. Ele não chegou, Moisés, em Êxodo 14, vou abrir esse mar. Como ele é muito grande, me dá 8 dias para me preparar. Foi instantâneo. Eliseu na frente de uma lagoa, água parada. Ele não quer dar a volta lá. Abre aí. Abriu na mesma coisa. É o mesmo Deus. É o que você tem. Para Deus, milagre é milagre. A oração de Davi, terminamos aqui, nos define tudo que estamos aprendendo. Ela nos dá o verdadeiro desfecho para a nossa fé genuína em Deus. Quem quer ter uma fé genuína em Deus? Levante a mão. Já levantou a mão aí em casa? Olha a oração de Davi. Terminamos aqui. 1 Crônicas 17, 15 a 22. Agora Davi está orando. Segundo todas estas palavras, porque o profeta de Natã foi entregar um recado lindo para Davi. Segundo todas essas palavras, conforme toda esta visão, assim falou o profeta Natã a Davi. Então, consequência disso, Davi não entrou lá para dizer, mas deixa eu ver as minhas forças, não vejo por onde, ele não fez isso. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Olha que lindo. Ele reconhecendo que tudo que ele estava vivendo de conquistas, foi Deus que transportou ele até aqui. Dá para dar glória a Deus? Ainda no 17. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E me trataste como se fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Essa é a fé certa. Davi já estava aqui dominando o Oriente Médio inteiro. Nós, os libaneses, tínhamos medo dele. O nosso rei chamado Hiram. Esse era o rei da cidade de Tiro, que formava a maior parte do Líbano. Fez uma amizade ímpar com Davi, construiu o palácio para Davi, até com cedros para agradar. Não, ele fez isso porque estava com medo de Davi. Então ele fez uma amizade ímpar com Davi. Mimava ele até, porque para não levar as pancadas. Todo o Oriente Médio mandava, Babilônia, Egito, mandavam para Davi presentes anuais, para não dizer impostos, para ele se acalmar. Porque se ele vier não sobra nada. Esse Davi, houve uma profecia nova, que Deus vai dar uma casa, Deus está se referindo à igreja, e ele diz, o Senhor ainda, além de ter me trazido até aqui, ainda me fala de coisas que vai fazer lá na frente, está me tratando como se fosse um homem ilustre. Quem dá glória a Deus aqui? 18. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Em tudo Davi se exclui, em tudo a glória de Deus. Foi o Senhor que fez e eu só estou desfrutando. Pois tu conheces bem teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza
para tornar notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti. Olha, o homem que está dominando o Oriente Médio inteiro, olha o que ele está falando de Deus. Segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido, quem há como o teu povo ungido, Israel, figura da igreja, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo. O Senhor fez esta obra, e fazer a ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, os demônios que remiste lá do mundo, lá do Egito. Estabeleceste o teu povo para povo teu para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Quem quer renovar a sua fé em Deus hoje? Aí em casa, quem quer dizer: Deus, me renova, me refaz, me remonta na minha mente todas as promessas, eu não quero abrir mão de nenhuma. Levante a tua mão bem alto, apague as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão, se de alguma forma levantei monumentos, se ofendi o Senhor, se limitei o Senhor, se confiei mais em mim do que na tua palavra. Peço perdão por todas as vezes que tirei os olhos do Senhor. Peço perdão se de alguma forma, se em alguma situação apresentei incredulidade. Peço perdão, Senhor Jesus, se diante de algum desafio, se soltei a tua mão. Eu peço perdão ao amado Espírito Santo, se diminuí as orações, se tirei alguns itens por falta de fé. Pai Celestial, Paizinho querido, eu vou procurar o mundo inteiro, não vou poder achar um Pai tão bom como o Senhor, tão nobre, que acredita tanto em mim. Obrigado por esta tua palavra, que me confronta, que me devolve às origens, que reativa a minha fé. Diga para Ele: Pai querido, eu sei que as intenções do Senhor são o que há de melhor para a minha vida. Eu não sei o que fazer com a minha vida. Eu estou entregando ela inteira nas tuas mãos, no teu colo santíssimo. Cuida dela para mim. Eu confio no Senhor, e eu reativo hoje. Igreja, põe a mão na tua mente e diga: eu reativo agora todos os pensamentos de fé em Deus. Retomo todas as promessas. Tudo que um dia orei, pedi a Deus, retomo hoje, e o meu Senhor o fará. Põe a mão no coração, diga: eu arranco do meu coração qualquer veneno maldito que me desligava de Deus. Eu entrego o meu coração para que o amado Espírito Santo deposite nele agora mesmo coisas novas. Fé, eu creio, o meu Senhor o fará. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Aplaude o teu Deus, igreja, aplaude. Hoje eu vou fazer diferenciado. Fique de pé em teu lugar e abre as tuas mãos. Quando você abre as mãos nesse formato, com elas indicando para cima, é porque de cima você vai receber o que Deus tem para te dar. A você em casa, faz o mesmo. Você que ouve o áudio posteriormente, faz o mesmo que a gente nesta oração. Sim, Espírito querido e amado, o Senhor me falou de um bloqueio que o Senhor estava encontrando no teu povo. O Senhor me disse para trazer este alerta. E eu trouxe, eu obedeci o Senhor.
Os itens que o Senhor me mencionou, eu anotei eles e acabei de ler para o teu povo. Agora é a vez do Senhor curar a fé deles. É a vez do Senhor nos perdoar, me incluo nesta oração. Nos perdoar por todos os monumentos, confiando em nós. Pedimos perdão. Agora é a vez do Senhor ter misericórdia e nos perdoar. Renova a nossa fé em Ti. Renova as nossas forças. Renova o nosso desejo de orar de novo por coisas muito lá grandes. Renova, Senhor, o nosso coração em Ti. Vem remexer a terra. Tirar tudo que não presta de nós. Implantar em nós essa fé incondicional no Senhor. Oh Senhor Jesus, um dia os discípulos pediam para que o Senhor levantasse a sua fé. Hoje pedimos o mesmo a Ti. Levanta a nossa fé. Nos ajude na nossa pequena fé. O Senhor já tem sido muito grande até aqui. E daqui para frente será maior na nossa cabeça. Amém, amém. 2 minutos para você orar de pé, igreja. Pedindo para Deus que renove tua fé. Enquanto isso, estou orando aqui para você. Hoje eu quero fazer diferente. Espírito Santo, querido e amado, quero implorar que o céu comece a liberar nas mãos do teu povo agora tudo que estava retido. O poder que era deles e estava com obstáculo seja liberado agora. As promessas que tinham sido tiradas das mãos deles, Pai Santo, sejam devolvidas a eles agora. Eu imploro ao Senhor que todas as conquistas materiais também, que já eram para estar nestas mãos deles, e por bloqueios e furos nossos não chegaram, que o Senhor hoje entregue na mão deles já as maquetes. Já na mão deles deposite a vitória, deposite a colheita. As curas físicas que pediram ao Senhor e não receberam por bloqueio nosso. Espírito Santo, eu imploro o Senhor, que agora essas curas se instalem nas mãos deles. O Senhor dizendo, eu te dei filho, toma, isso é teu. As almas que eles pediram para ti, seus familiares, as almas que eles pediam que se convertessem, que voltassem no lar, por erro nosso não chegaram. Põe na mão deles estas vidas, Espírito querido. Como o Senhor falou para Moisés, eu estou te dando uma nação inteira nas tuas mãos, Moisés. Traga ela para mim nas mãos até aqui. Oh Espírito Santo querido e amado. O Senhor está me falando algo para incluir no domingo do que eu devo dizer a vocês. O Senhor está dizendo para vocês agora que muitas algemas foram rompidas porque Ele viu sinceridade. Para alguns Ele vai pedir que refaçam certas orações. Para outros o Espírito Santo vai te acordar de madrugada e vai te impor no coração para você pedir perdão a Deus por certos pensamentos e certas frases. Para outros o Senhor vai pedir que abandone certo pecado de uma vez por todas. Porque o Senhor diz, o tempo das liberações é agora. E o tempo de colocar na mão do meu povo é agora. E eu estou buscando os que ainda o Senhor está falando isso, me seguem com as mãos dadas, diz o Senhor, como Caleb o fez. Porque o tempo de eu entregar é agora, diz o Senhor. O Senhor diz, confia em mim, filho, filha minha. Porque a cura que me pedes, ela já brotou na cruz do Calvário por ti. Já faz tempo que eu te dei ela. Valide ela na tua vida, porque eu já te dei. O Senhor diz, eu sou Deus de perto e dos de longe. Eu trarei os teus entes queridos. Eu trarei os entes queridos. Continue a confiar em mim, diz o Senhor. Porque o Senhor diz que vai dar sinais para alguns para levantar a tua fé. Para dizer, eu já estou te atendendo. Continue a orar. Sim, o Senhor diz, eu removi hoje pela minha palavra os monumentos. Eu removi os bloqueios porque te amo, diz o Senhor. E me manifestarei a ti. Alguns me verão, diz o Senhor, nas tardes, outros nas madrugadas. Tarde que fala o é tarde, o é antes de dormir. E outros nas madrugadas verão o Senhor. O Senhor vai se manifestar de diversas formas. Ele está mandando enfatizar isso.
Ele diz que Ele está restituindo ministérios, está restituindo chamados, está devolvendo tudo. O Senhor diz: eu sempre me afeiçoei de ti, filha. Quem se afastou foi tu. O Senhor está respondendo para alguém que disse: o Senhor me ama, por que me deixou me arrebentar desse jeito, sabendo que era uma aventura? O Senhor diz: quando observei o meu filho pródigo se ausentar, eu já sabia o que lhe ocorreria, mas eu tinha que remover o monumento dele. E o Senhor está fazendo o mesmo contigo. E o Senhor vai te resgatar. Uma pessoa aqui que foi se emaranhar demais, não pode contar para ninguém o que fez. Não pode, só pode para um pastor, uma pastora, mais ninguém. Em 11 dias o Senhor diz: tudo vai estar resolvido. Porque você vai chegar em casa, vai dobrar o joelho e vai ter uma conversa longa com teu Senhor. E Ele vai te acolher, porque ao coração quebrantado eu não rejeito, diz o Senhor. 11 dias e você vai estar com o testemunho na tua boca. O maior testemunho da tua história. Aplaude o teu Deus, igreja, aplaude. Amém, amém. Vamos cantar esse louvor. Glória, 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 glória. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Que o amor de Deus... Quer saber mais um louvor? O Espírito Santo está fluindo aqui. Eu não vou ser prático demais. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Flua, Espírito Santo, flua nesta igreja, flua. Minha esperança Flua com poder neste lugar, flua com sinais e maravilhas. eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa. Deus de aliança.